Então, vou fazer a apresentação oficial. Nós estamos com família Charaba Isso. e aqui nós temos o Tiago, Aline e Sol, tá? E nós estamos bastante contentes de estarmos recebendo ele e nós queremos então ouvir Tiago falando conosco. Então, Tiago, esteja com a palavra. Amém. Olha, é uma grande alegria para a nossa família poder conhecer vocês, pastores, líderes, né, onde Deus tem usado, tem manifestado sua graça através da vida de vocês. Para nós é uma experiência tão significativa estar aqui. Nós, por causa da Tamira, nós temos um bom contato lá também com a Igreja Metodista Livre lá de Sorocaba. Eles também são parceiros do nosso projeto e tivemos o privilégio, então, de caminharmos juntos. Vou só trocar a Aline aqui. Isso. E nós estamos nos preparando. Eu me apresentar rapidamente também, falar um pouquinho de como aconteceu a nossa preparação e nossa estada lá no Iraque, e depois falar um pouquinho de como nós atuaremos lá também. Hoje eu tenho 36 anos, eu sou casado com a Aline, vai fazer 10 anos agora, e a nossa filhinha Sol, que está aqui atrás, ela já tem 4 aninhos também. Tivemos a alegria de irmos todos juntos, mas isso começou primeiro no meu coração, há 20 anos atrás, quando um senhor falou de Jesus à minha família. Era um missionário, um senhorzinho, ele tinha pouca visão, né? Ele tinha diabetes, a visão dele já estava bem ofuscada, e ele pediu para que, naquele dia que ele estava anunciando o evangelho, eu fizesse as leituras ali na minha família, e ao entregar-se a Jesus, ali na nossa família, ao render-se a Jesus, ele falou uma frase que, inclusive, nós colocamos no nosso folderzinho missionário, que hoje é esse daqui, e uma frasezinha que eu tenho aqui atrás, nessa parte vermelhinha, está escrito a frase que ele falou para mim naquele dia, 20 anos atrás. Ele falou: Tiago, ao render-se a Jesus, necessariamente você terá que render-se à sua missão. E eu não entendia direito o que isso significava, e ainda estou procurando entender com mais profundidade a cada dia o que isso significa, mas aquele senhor me convidou então para começar a caminhar com ele, e nós tivemos uma caminhada de uma semana. Depois ele já passou na minha casa, me levou a fazer evangelismo com ele, a visitar pessoas, e ali eu comecei a ver algumas situações, até Deus permitiu que acontecesse algumas possessões demoníacas, ele orava, e aquilo foi deixando meu coração ainda mais vibrante pelo ministério. E ele falava para mim: Tiago, você vai ser um missionário, Tiago, você vai ser um missionário. E aquilo, então, quando eu me formei na escola, eu fui fazer teologia. Eu sou de Sorocaba, São Paulo, mas eu fui fazer teologia em Belo Horizonte, e como todos os meus amigos estavam fazendo uma faculdade de reconhecimento pelo MEC, eu não queria fazer um seminário, eu queria fazer uma faculdade, e eu fui fazer uma faculdade chamada FAT-BH, que era uma faculdade de teologia e filosofia, mas tinha muitos professores ateus, e eu já tinha, então, mais ou menos uns 5 anos de caminhada de fé, quando eu fui fazer essa faculdade. E lá, então, nesse momento de preparação, pode ficar à vontade, se quiser, um pouquinho no cantinho, ficar sol, se quiser ir no banheiro. E aí, então, nesse momento de preparação lá, em Belo Horizonte, eu tive um contato com muito professor ateu, muito professor bem avesso à fé. E aquilo me questionou muito também quanto à minha fé, e eu então me deparei com o existencialismo, com Nietzsche, com Sartre, Foucault, e umas coisas assim que foram questionando minha fé. E eu já estava fazendo essa teologia, já tinha feito até um curso também pela Missões Kairos, e foi justamente, até esqueci desse detalhe, mas foi quando eu estava fazendo Missões Kairos e eu recebi as informações de países transculturais. Aí eu tive contato com o Iraque, que foi quando eu comecei a orar pelo Iraque, e pedi mais informações para eles desse país. Então comecei a ter um vínculo com aquele país, e parece que eu olhava no Atlas, eu orava em cima do Atlas naquela época. Eu orava então no Atlas, parece que o Iraque olhava para mim, eu orava para ele também, e aquilo
acabou sendo um momento que ficou marcado para a gente dar continuidade, assim, né, na missão. Bom, no chamado, desculpa. E aí, então, o que aconteceu foi que depois desse período de treinamento lá em Belo Horizonte, eu saí da fé, fui fazer psicologia, foi quando eu conheci minha esposa, desviado, assim, realmente vivendo uma fé contrária, estava bem avesso à fé também, falava, Deus existe, mas Jesus não e tal, mas eu já tinha falado para a Aline, eu pregava em praça, eu pregava, queria ir para missão e tal, mas falava isso satirizando, até que um dia lá em Sorocaba, né, dando uma resumida na história, depois de 3 anos de namoro que nós estávamos vivendo, ela falou, nós já estávamos envolvidos com algumas relações com drogas também, já era um momento ruim da nossa história, mas eu fiz isso com a Aline também, ela também decidiu por isso, e a gente vivenciou esse momento. E aí eu, vivendo esses tempos ruins na minha vida junto com ela, ela falou, Thiago, você já falou que viveu com Cristo e pregava nas ruas, e você fala tanto de Freud, de coisa assim, fala de Jesus para mim. E aí eu falei, quer saber? Isso era umas 4 horas da manhã, lá em Sorocaba, na frente do Rio Sorocaba, eu peguei o meu violão e falei, eu vou tocar uma canção que fazia muito sentido para mim. E aí eu toquei uma canção, a Aline começou a chorar, assim, com um sentimento de arrependimento de pecado, e eu também, e ela falou chorando para mim, o que é isso? Eu falei, eu não sei. Eu abaixei a cabeça e falei, Deus, o Senhor está aqui no meio da sujeira, no meio do pecado, Senhor. E ele se mostrou um Deus de aliança e falou, olha, eu nunca saí, né? Eu sempre estive, você que quebrou essa aliança comigo, né? E aí, então, a partir daí, nós voltamos, isso há aproximadamente 11 anos atrás, e nós não tivemos nenhuma recaída, nós, pela graça de Deus, eu regressei à fé, procuramos uma igreja, fomos para a igreja presbiteriana e começamos então uma caminhada juntos dentro da igreja. E fomos nos preparar, ficamos um ano na Missão Cristã Mundial com o Dr. José Rodrigues, não sei se é conhecido de vocês, mas por ser doutor, ele é lá de Goiás, de Trindade, uma cidade que nós moramos lá durante um ano, e depois fomos para Juazeiro do Norte, no Ceará, trabalhar com estágio em missões. Ficamos um ano em Goiás, depois ficamos 8 meses ali na região do Ceará, Crato, Barbalha, algumas cidadezinhas ali fazendo estágio. Aí eu percebi que eu e minha esposa ainda estávamos desequilibrados quanto a um posicionamento correto missionário. Eu achei que eu estava abalando e que minha esposa estava me atrapalhando, mas Deus mostrou a minha vaidade do coração e me fez perceber o quanto eu precisava, o quanto ela estava sendo usada por Ele para que eu percebesse outras coisas. Então, nossa família ali, eu voltei para Sorocaba e falei, Deus, eu só saio de Sorocaba quando o Senhor falar com a Aline. E eu pensei que isso ia demorar muito para acontecer, até porque era para ir para o Iraque agora. E depois de 2 anos, a Aline falou, olha, eu estou pronta para ir. E no dia até eu pensei que era para ir no mercado fazer compra. Eu falei, mas amor, hoje eu não tenho grana, vamos na semana que vem. Ela falou, não, é para ir para o Iraque. E aí eu falei, bom, eu já sou meio emotivo, quase chorei na hora ali. Eu falei, bom, mas ela falou, mas não é agora. Eu quero me preparar, vamos começar de novo, né? Pela agência, certinho. Né? Agora nós estamos na Presbiteriana. No começo eu estava na Batista, a Batista Independente lá de Sorocaba, do antigo pastor Filemon também, que era um pastor de lá, conhecido. E, bom, aí eu comecei com a Aline, então, esse projeto de preparação, né, depois também do regresso do Nordeste. Aí tivemos uma etapa de preparação missiológica, teológica, também estivemos num outro estágio agora de missões entre os indígenas caiuás, lá na região do Mato Grosso, com divisa com o Paraguai. E, por fim, tivemos a oportunidade de estar no Iraque em 2018 e passamos um período no Iraque, onde vivenciamos algumas experiências muito significativas. Eu pedi aqui para o pastor Joseph deixar eu apresentar aqui um rápido PowerPoint. Eu vou apresentar, mostrar aqui para vocês aqui um pedacinho, tá bom? Peraí. Deixa eu baixar só um pouquinho, assim, continuamos. Aqui.
Acho que vocês estão vendo, né? Aí, esse é o nome do projeto, é Projeto Oasis, derramando água viva no deserto, que é o que a gente realmente entende que gostaria de ser nas mãos de Deus para esse povo ao qual nós conhecemos lá. Então, esse é o logo do projeto. Aqui está eu e a Aline e a Sol. E é um barulhinho aí, mas não dá para escutar. Aqui tem uma música. Só um minutinho. Ok. Tem uma música. Você pode vir cantar comigo, só? Oh, obrigado, viu, meu amor? Vem aqui. Nós vamos cantar rapidinho um pedacinho de um trecho de uma música para vocês ouvirem. A Aline também, daí do fundo, aí me ajuda aí, tá bom? No Kurdistão não se fala árabe. Nós vamos mostrar aqui que na região do Iraque que nós estamos é o Kurdistão, e lá se fala 5 idiomas que nós conhecemos. O que nós conhecemos agora, estamos aprendendo, é o Sorani. Então, tá aqui um pedacinho da letra para que vocês conheçam também, possam cantar com a gente se der daí. Vamos lá? Erto pirozi, pirozi, pirozi Yehuda. Erto pirozi, pirozi, pirozi Yehuda. Pirozi Lehosheistit pirozi helarastida pirozi lehisgar kirdim pirozi helassar kirdina helassar kirdina. Obrigado. Então, deixa eu ver aqui se consigo. Eu não vou passar um vídeo, eu vou dar uma resumida aqui para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo na conversa depois. Essa foi uma etapa de preparação que eu falei desde 2012, que eu já contei para vocês. E aí está a região do Kurdistão. No mapa aí mostra a parte do Iraque, que é a parte que nós estaremos, mas apesar, né, da bandeira do Iraque que a gente trouxe também para compartilhar aqui um pouquinho. Abre essa, filho. O país que realmente nós estaremos, então, nós podemos dizer que estaremos é o Kurdistão. Não é um país oficial, né, dentro do mapa geopolítico, na divisão aí, mas ele é um país a qual tem um povo com uma língua própria, com uma cultura, com uma história. E no Iraque ele é o único espaço ali onde tem um país de origem... tem uma semi-independência. Existem 2 capitais no Iraque, 2 presidentes lá também. Quando nós, então, entramos pelo Kurdistão, na parte... pela Turquia, nós somos bem-vindos como os brasileiros. Mas se nós formos direto para Bagdá, por exemplo, ali o visto já é muito mais caro e as burocracias e documentos são mais difíceis também. Então, essa é a região que nós estaremos, né, dentro do Iraque, mas porém no norte do Iraque, na região do Kurdistão. Essa foi o trajeto que nós fizemos e conhecemos aí Diyarbakir, que é essa última cidade da Turquia, onde tinham ali também os curdos turcos, né? Aqui eu estou dentro de um ônibus, dentro da Turquia, com os curdos, e eu não sei falar oi ainda em turco, mas eu estava querendo chegar num lugar onde eu não sabia direito como que fazia, eu só mostrei um papel para um senhor, né? Ele me identificou como não local, né? E aí então ele começou a falar comigo em mímicas e pediu para anotar alguma coisa. Vocês estão ouvindo o som também?
Mas é interessante que ele estava escrevendo em turco para mim também. Eu falei, mas aí não adianta muito, né? O senhor precisava tentar escrever para mim, né? Ou em inglês, ou alguma outra jeito, né? Mas ele fez algumas coisas ali que eu ia olhar para a grafia, pelo menos ia identificar, né? E essa conversa profunda de mímica nossa aí, né? Então, aí eu agradeci ele falou, não, mas espera aí que eu vou anotar mais alguma coisa aqui também, né? Eu falei, mas não vai adiantar muito, né? Essa segunda anotada também. Mas o desafio mais profundo nosso lá, sem dúvida nenhuma, é a língua, né? Nós tivemos contato com algumas pessoas a qual nós fomos falar de Cristo, e quando nós falávamos em inglês com algumas delas, elas falavam, você está trazendo o Deus de vocês para nós aqui, então? Eu falava, não, eu estou falando do Deus Criador, do Deus que também criou o Iraque, que criou o seu povo. Ele falou, então por que ele não fala a nossa língua? Então por que não tem ainda a tradução da Bíblia no nosso idioma? E dentro dos curdos, eles são considerados PNA, né, os povos não alcançados, algumas das etnias ainda dentro dos curdos, né? A Sorani, que é uma língua que nós estamos aprendendo, já tem a tradução do Novo Testamento e algumas partes do Velho também. Mas a Haurami, que é o projeto visa trabalhar depois de 3 anos, eles estão traduzindo ainda o Novo Testamento. Eu só coloquei essa foto com esse rapaz porque marcou muito nosso momento, que aquele de chegar, né, num país diferente, eu já queria falar de Jesus para todo mundo, né? Até para as árvores, para todo mundo que estava lá, né? Queria pegar na areia e falar de Jesus para a areia. E aí aquele senhor, claro que tem que ter aquele cuidado, né? Aquela cautela, mas por ser estrangeiro, a pessoa já abre um pouco o leque, né? E aí esse senhor aí, ele estava vendendo espetinho de bode. Eu coloquei uma foto de um espetinho qualquer aí, mas era para eu lembrar, né? É uma comida muito comum lá, o bode, né? E a Aline gostou bastante, né, mano? Ela teve que comer escondido, assim, sem saber direito o que era. Mas esse moço aí, ele, nesse momento, ele falava um pouco de inglês, porque a esposa dele parece que dava aula para algumas crianças em inglês. E aí eu tive uma experiência ali com ele, falei, bom, vou aproveitar, não vou mais ver esse moço aí, eu tô nesse trajeto aqui. Falei, quer saber? Falei, do you know Jesus? Você conhece Jesus, né? Aí ele respondeu para mim, mas aonde ele vive? Né, assim, é onde ele mora aqui, né? Ele pensou que era um amigo meu que eu estava indo visitar lá. Sinceramente, ele respondeu isso para mim, né? Eu falei, não, eu tô falando de Jesus, né? Jesus, Jesus, né? E ele falou, não sei, né? E aí eu tenho bastante estudado também pela Frontiers, que é uma agência missionária também, que é focada para trabalhar com muçulmanos. Nós temos estudado bastante o Alcorão também. E lá Jesus é conhecido como Isa al-Masih. Eu falei, bom, Isa al-Masih você conhece, né? Ele falou, não, Isa al-Masih eu conheço, né? Mas Isa al-Masih para eles não é o filho de Deus, apesar de ser filho de José e Maria, não morreu crucificado, é menor do que Maomé, né? Não é o Salvador. Eu falei para ele, bom, eu quero falar de uma outra perspectiva de Isa al-Masih. Ele falou, não existe. Eu falei, não, existe. Ele falou, não existe. Eu falei, não existe. Não existe. Aí ele falou, você é brasileiro, existe sim. Aquele de braço aberto lá do seu país, né, de pedra lá, né? Eu falei, não estou falando do Cristo Redentor, eu estou falando de um que está vivo. E ele falou, mas como vivo? Ele morreu há 2000 anos atrás, né? E aí, nessa hora, eu olhei para a Aline e falei, não dá para realmente estar aqui e entregar um folheto ou fazer uma missão de impacto somente. Não que isso, né, Deus não vá usar isso também, mas a nossa ideia é realmente plantar igrejas e discipular esse povo para que eles compreendam todas as importâncias, né, de algumas doutrinas tão significativas como essa, por exemplo, da ressurreição, né? Então, nós vimos que o projeto, e o nosso projeto, ele é vitalício, a gente não vê um fim dele, né? Nós estamos indo lá para morar no Iraque mesmo, né? Aí eu marquei um momento da temperatura, né? Nós pegamos lá um dia 51 graus, mas o normal ali era de 40 a 50 graus, que foi um verão que nós passamos por lá. Então era uma diferença cultural bem grande também, e nessa parte norte do Iraque, né, do Huk, Erbil, né, Suleimania, essa cidade amarela, é a cidade onde nós estamos indo residir definitivamente. Já alugamos uma casa agora, deu certo, agora em novembro fechamos o contrato já com uma pessoa que está lá, né, que nos fez o intercâmbio para a gente com uma local, e então já temos uma região ali onde nós vamos trabalhar com um grupo de cristãos também, que iremos atuar também. Eu só fiz aqui algumas fotos. A Aline, ela trabalha bastante com essa questão de foto. Algumas não são nossas, algumas são. Essa, por exemplo, de baixo da mesquita, é da Aline, né? Então,
a gente trabalha... A gente, na verdade, não viu nenhuma expressão de cristianismo lá nessa parte do norte do Iraque. Nós vimos uma igreja ortodoxa bem antiga, meio que como um museu, assim mesmo, né? Mas, ou se não, o grupo cristão que nós conhecemos, né, curdo, e uma outra igreja também num outro local para estrangeiros também, né? Mas essa igreja curda, ela é um pouco mais secreta, porque se para nós missionários é perigoso às vezes a região, né, para os muçulmanos quando se convertem nem se compara com aquilo que eles podem sofrer com relação a nós, né? Então para eles é muito pior. Nós estávamos aqui indo para Halabja, que é a cidade depois de Suleimania que eles querem nos enviar. Então eles querem ali fazer uma preparação com a gente, preparar durante esses anos a língua e toda uma questão ali para nos enviar para uma cidade. Aí indo para essa cidade nós paramos num restaurante para comer e ali o pastor, um pastor, homem de Deus demais, assim, que impactou a nossa vida muito. Ele é o da esquerda do vídeo, de óculos, e às vezes ele sabia que eu estava com um violão, essa de costa com um instrumento local, estava a esposa dele, ele falava, xaraba, xaraba, toca um louvor, né? Toca aí uma música para a gente deixar aqui registrado que nós somos cristãos, ou se alguém quiser vir perguntar alguma coisa, a gente já fala. Então esse é um momento de um evangelismo meio cauteloso num restaurante. Vou diminuir um pouquinho o vídeo, mas é o momento a qual nós estamos ali, então, anunciando, e hora o outro pastor falava, para, né, porque ele percebia que, de alguma maneira, isso poderia prejudicar a nossa estadia ali, né, também. No canto à esquerda, o moço ali me beijando ali, foi o único momento que eu estava de short, que é o momento dentro da nossa casa, né, tem algumas, realmente, questões de roupa, mesmo no calor, quando eu fui jogar bola com os meninos ali, assim, do campo de refugiados, sempre de calça, mas aquele senhor ali entrou na nossa casa, ele queria cortar a grama, né? Era uma oportunidade de relacionamento, coloquei ele para dentro e ali querendo servir ele, para conversar com ele, dando água para ele, uma coisa que não é muito comum às vezes com as pessoas que querem trabalhar, né, para você. Então ele gostou e quando o homem gosta de você, ele dá 4 beijinhos no seu rosto e a Aline conseguiu registrar aquele momento ali também de afinidade. Aí na parte de baixo é um árabe que estava lá no Kurdistão e a gente entregando ali um material de o filme Jesus, com também a Bíblia traduzida no Novo Testamento, e material em árabe nós tínhamos também. E embaixo, essa foto do pastor aí em branco, né, com a cruz atrás da gente, da nossa família. Esse era um homem tremendo de Deus, porque ele era um imã antes, um líder da mesquita, ele converteu há aproximadamente 10 ou 12 anos atrás, passou por várias situações, foi preso e tal. E assim, caminhar com esse homem foi muito bom. E aí nós estávamos num momento de culto, ali, assim, meio, né, secreto, aquele friozinho na barriga, né? E aí entraram ali 2 muçulmanos no final da igreja, ali onde nós estávamos, que na verdade era uma casa, só que eles montavam, né, para fazer o culto, e isso mudava às vezes o local. E nesse período, ele entrou, esses 2 muçulmanos, e eu cheguei até ele e falei, sussurrando ao ouvido dele, falei, pastor, tem 2 muçulmanos lá no fundo, né? E eles estavam mais caracterizados como muçulmano. Obviamente lá praticamente todo mundo é muçulmano, mas alguns andam com umas roupas que querem se identificar mais, né? Como. E eles entraram lá e eu disse isso para ele e o pastor olhou para mim e falou, graças a Deus, né, Tiago? Hoje eles vão ouvir a palavra. Né? Então ele estava mais preocupado com o anúncio da mensagem e a gente ali preocupado com a questão de segurança também e tal, né? Foi precioso. E um deles continuou vindo e depois eu falei para ele, pastor, mas aquele moço lá ele continua vindo, né? E mesmo assim a gente é orientado às vezes não chegar muito próximo de alguns se eles não querem cumprimentar, eles fazem só alguns sinais assim, né? E ele continuou vindo, mas querendo ficar de fundo sem ter contato, né? E eu perguntei para ele, falei, pastor, aquele moço continua vindo aqui, né? E ele falou, lembra de Lucas 14, onde Jesus fala para calcular o preço? Muitos desses que estão aqui no nosso meio passaram por isso, Tiago. Eles calcularam sobre o quanto custaria para eles assumir a fé em Cristo dali para frente.
Então era muito assim honroso e inspirador caminhar com esse grupo de cristãos ali também. Aqui são eventos de evangelismo também, né? Nós aprendíamos que frequentar o mesmo lugar é uma forma de evangelizar. Então, na parte superior à esquerda, onde tem um senhor careca ali de camisa branca, ele é um açougueiro que vendia carne, então nós começamos a ir no mesmo açougue para ter relacionamento, na loja de música ali também, né? Preparando material com outro missionário também, numa equipe que nós iremos estar nesses primeiros 3 anos, né? E aqui é um momento de evangelismo. Nós, numa praça, nós ajuntávamos, como várias outras famílias se ajuntavam, só que ficavam ali conversando, e a gente puxava algum louvor e falava, né, fazia uma festa um pouco maior, e algumas famílias vinham ver o que estava acontecendo. Aí o pastor vem aqui no meio, vai pegar uma sacolinha de projeto de evangelismo nosso, com a língua local e tudo, e vai entregar para uma família. E aqui já é uma realidade do campo de refugiados, onde a ONG que nós vamos trabalhar está lá dentro. Nós no Iraque não podemos entrar como missionário, né? Sabido de todos. Então eu estou entrando como assistente social, que foi uma formação que eu fiz também durante esse projeto de preparação teológica e missiológica. Eu cursei também serviço social, bacharel, fiz os 4 anos. Minha esposa fez alguns cursos de especialização em fotografia, edição de imagem, e nós estamos entrando para lá. E eu assim falei, poxa vida, né? Esposa, você quer fazer fotografia, edição de imagem, por que você não faz uma enfermagem, uma coisa mais, né, mais missionária, assim, né? E aí, quando a gente foi apresentar o nosso projeto lá para eles, eles gostaram muito mais da profissão que ela poderia trabalhar lá do que a minha lá, né? Eu falei, tá vendo? Falei para você fazer fotografia mesmo, né? Que esse é o caminho, né? E aí, então a gente vai trabalhar com cursos profissionalizantes, educativos, recreativos, esporte, né, também. E eles são, normalmente, os campos lá, da onde nós conhecemos ali, eles são cuidados pela Unicef, né, ou pela ONU, mas a maioria que nós conhecemos é da Unicef mesmo, e aí nós temos que apresentar um projeto para eles de aceitação, né, para que a gente entre lá, a gente tira toda a parte espiritual do projeto, né, religiosa, e apresenta somente a parte de trabalho. Essa é uma Bíblia que nós entregávamos lá também, essas são algumas fotos que não são nossas, mas que eu trouxe, mas a Bíblia em cima, sim. Essa é uma Bíblia que nós entregamos lá para esse povo, que tinha 5 línguas ali, e ela carregava também a luz solar. Então era bem bacana entregar para eles, eles podiam ouvir. Esse é um vídeo nosso, uma realidade do comércio dentro do campo de refugiados, que também mostrava que além da falta de Jesus, que é o principal, eles tinham muita dificuldade também com a questão da miséria mesmo, né? Com toda essa dificuldade. Eu estou jogando bola aí com os meninos, né? Bola, uma linguagem mundial, né? Ainda mais brasileiro. E a Sol tá me lembrando aqui também de um momento que eu falei com eles assim, né? Falei, brasileiro, né? Daí eles olharam, brasileiro e tal, né? Daí eu falei, Ronaldinho, né? Aí eles ficaram olhando meio... Falei, Pelé. Né? Eles ficaram também olhando assim. Falei, aí eles mesmos assim seguraram a perna deles, né? E caíram no chão e falaram, Neymar, ah! Eu falei, puxa vida, nós estamos mal até no futebol, né? Assim, é importante que às vezes a gente até ganhe uma Copa para a gente ter uma credibilidade maior ali, né? Mas essa foi um momento bem marcante ali também. É difícil falar com eles porque são de várias etnias, né? Que chegam ali, de várias línguas, então é mais uma comunicação. Pelo menos o tempo que nós passamos em alguns campos, nós conhecemos 4 e não dava para gerar um relacionamento muito íntimo, né, nesse primeiro período. E aqui já é a cidade de Halab, já que é a cidade onde o pastor quer que nós estejamos, né? O pastor, ele está ali, ele não vai ser assim impedido de entrar na cidade, mas ele já é observado por algumas pessoas, principalmente da própria família dele. Então, o pastor que está ali de azul, com um portão à sua costa, ali aquele portão dali para lá já é o Irã. Então, essa cidade de Halab já é divisa com o Irã, e é ali que eles pretendem nos enviar daqui a 3 anos, né? Aí a ONG, então, algumas atividades, né, de educação e de tudo que a gente pode fazer ali também,
que eu já disse algumas coisas, e essa é uma fala do pastor lá para nós, que ele mandou esses dias atrás. Oi, Tiago, Johnny. Rezu Salaman é boto, bo Rezanakat, bo Menalakat Son. Fapiros Tanka. É maneira que quem botou. Saudações cristãs para todos vocês, para a Sol também. Estamos orando por vocês. É maneira que quem botou tá fudato a Renet do Kurdistan. Estamos orando por vocês até que Deus traga vocês para o Kurdistão. Ganjizor lera chawar reto aquele. Muitos jovens estão esperando por você. Ora. Venha, venha. É isso. Amém. Irmãos, deixa eu fechar aqui agora, para abrir para todo mundo. Nós nos vemos aqui. Como que abre aqui agora? Como que abre a tela grande assim? Acho que é. Aqui, ó. Então é isso, meus queridos irmãos. Foi uma alegria poder apresentar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas também, e principalmente nas nossas vidas, porque estar aqui com vocês para nós já é uma manifestação da graça de Deus, de poder conhecê-los, homens sérios, maduros, que já estão aí, né, caminhando em Jesus há tanto tempo, levando tantas pessoas ao conhecimento dele, e nós queremos somente nos unir a vocês nesse trabalho maravilhoso também, só que agora lá também na região do Kurdistão, e por isso estamos aqui apresentando, pedindo para que vocês participem com a gente, orando com a gente, né? Conheçam a gente para que a gente possa caminhar mais juntos ainda. Uma alegria. Então, eu volto a palavra aqui para o pastor Joseph e a gente vai conversando aqui durante essa noite. Estamos aqui totalmente dispostos a ficar aqui o tempo que for necessário. Bom, pessoal, então está aberto o momento de perguntas e respostas, né? Então aproveite agora para a gente conhecer mais, né, esse trabalho aí. O seu nome até parece árabe, né? Você é descendente do quê? É turco, é descendente de turco. É turco mesmo? E o charaba, sem o A no final, é charab, né? E aí já é o verbo beber no passado em árabe, né? Então algumas pessoas lá até diziam, olhavam para o nosso passaporte e diziam, né, para mim, você não é brasileiro, não, você é afegão. Eu falo, não, eu sou brasileiro. Não, você, então... Aí a Aline falava que era pelo tamanho do nariz, talvez, né? Falava, você é pelo tamanho do nariz, está confundindo vocês, né? A Aline brincava comigo lá, né, com eles, né? Mas isso acontecia bastante lá, de eles falarem também por causa do sobrenome e talvez alguma fisionomia que eles identificavam também. Tem uma outra pergunta a respeito do pastor, né, que era o imã. Você sabe como é que foi a conversão dele? Ele te contou como é que aconteceu? Ele não relatou assim com muita profundidade, mas ele contou que um projeto de acho que, eu não lembro se agora era algum europeu, eu não lembro de que país exatamente, que estava lá também fazendo um trabalho, e ao falar com ele tinha aquele foco de trabalhar com um homem de paz, né? Buscar, assim, talvez algumas pessoas chaves na sociedade, e aí buscaram justamente ele, e ele estava passando por uma situação delicada na família, e aí então, ao ouvir isso, ele falava para nós assim, Tiago, o Islã, ele é muito pesado, ele cobra muito das pessoas, porque ele é meritório, né? E aí, quando falaram da fé na graça de Deus, isso trouxe para mim esse alívio, né? E ele até nos orientava com algumas frases, né? Perguntar para as pessoas, né? Você crê na sua salvação? Eu falei, fale para elas, pergunte para eles, Tiago. E às vezes eu perguntava, né? Você crê que você é salvo, né? E eles abaixavam a cabeça e diziam, Allah sabe, né? E aí às vezes alguns perguntavam, mas e você? Você crê que você é salvo? Eu falava, eu tenho certeza que eu sou salvo, né? Eles, nossa, então você deve fazer muita coisa boa. Eu falei, não tem nada a ver com o que eu fiz, né? Tem tudo a ver com o que o Deus que nós cremos fez, né? E isso era interessante para muitos deles, né? Assim, por mais que tenha toda essa conotação de um Islã pesado, né? Talvez isso seja mais político, mais do Estado. Assim, há muitos
nós conhecemos um povo curdo e até alguns árabes muito hospitaleiros e abertos ao conhecer o novo, né? Obviamente chegando com cautela e percebendo alguns momentos, mas nós vimos que o Islã tem trazido essa opressão, né? E aí parece que o Kakali, que é o nome do pastor lá, ele também estava sentindo esse peso, e quando ele ouviu o Evangelho da Graça, diz ele, foi assim que aconteceu, até onde me lembro e me recordo. Bom, enquanto alguém pensa numa pergunta, então, vai fazer uma pergunta, pastor Arthur? Não, só realmente é muito inspirador, né? Aquilo que Deus pode fazer, né? E realmente estava refletindo mesmo esse tempo, né, sobre a graça. E eu não pensei que fosse tão significativo assim, né? Porque a gente tem ouvido, a gente vivencia isso, né? Mas entendendo esse contexto oriental, né? E que, na verdade, era um pouco do que os judeus viveram também na época, né? Porque a opressão da lei, né? E entender realmente a graça, né? E como ela realmente é transformadora, né? Então, foi muito bonito, né? Inspiradora a história desse pastor, né? Então... Sim. O que nós percebemos de maiores desafios lá também foi que, primeiro, a necessidade do anúncio do evangelho, né? Porque nós estamos falando de um povo que, na sua grande maioria, é muçulmano, quando não, tem algumas vertentes da religião islã lá também, que, né, mais místicas, né, outras mais tradicionais, né? Mas no Oriente Médio eles são mais teológicos, né? Eles conhecem um pouco mais do Corão do que alguns outros locais, né? Por exemplo, na África, né, que já tem um misticismo ali, né, junto com uma mistura, né, do animismo também junto, né, mas lá eles são mais teológicos, né, então é importante esse conhecimento para a gente também então falar sobre eles. Também percebemos a necessidade de amadurecer alguns cristãos que já estão lá, né, porque nada melhor do que um nativo ali falando a língua deles, né, e mostrando que não é um Deus de fora, né, mas que é um Deus deles também para trazer a paz. Mas eu via que muitos deles ainda tinham muitas confusões, porque dentro do Alcorão nós temos ali personagens bíblicos como Abraão, Moisés, o próprio Jesus, mas tem outros papéis, né? Eles têm, de alguma maneira, não carregam essa mesma identidade que nós vemos, e aí são mais citações do próprio Maomé quanto a eles, né? Então, não são os livros da Bíblia, né, assim lá, né? E aí há muita confusão na mente deles, né? Há uma necessidade, então, o segundo ponto que eu colocaria como percebido por nós, é a necessidade do discipulado para os cristãos, porque há muita confusão. Então, se fala de oração, eles oram 5 vezes por dia, né, como nós sabemos, mas a concepção de oração é totalmente mecânica, né? Um amigo nosso que esteve no Ramadã agora, lá que não voltou, ele estava lá e ele falou que um dos cristãos que estavam, mesmo cristão, ele ainda continuava jejuando no Ramadã, porque aquilo era difícil para ele não fazer, era parte dele aquilo, né? Então ele falou que nesse Ramadã, no último, ele comia uma comida meio chorando e dizia: eu sou livre, né? Eu sou livre em Jesus, né? Eu posso comer agora, eu sou livre, né? Então esse vínculo, né? Assim, ainda mesmo cristão, ainda há muitas sofismas, há muitos paradigmas na cabeça deles diferente, né? E que há uma necessidade de profundidade teológica, por mais simples que sejam os rudimentos que a gente possa trabalhar, mas desconstruir alguns e construir outros, né? E aí também o terceiro e último ponto que a gente percebeu de grande necessidade de trabalho é dentro dos campos de refugiados, que no caso é a miserabilidade, a dificuldade que as pessoas têm de tudo daí, né? Então a esperança através de Cristo é emergente, parece, né? Assim, se a gente, eu, a Aline, a Sol,
se a gente fala um pouco de alguns detalhes que a gente lembra, até porque elas não sei tanto, mas eu, por ser muito chorão, emotivo, eu choro fácil, assim, de lembrar de alguns detalhes ali, assim, que realmente impactaram a nossa vida, né? E que hoje trazem muito temor para que a gente gaste nosso dinheiro, gaste nosso tempo, né? Gaste a nossa vida por conhecer as realidades também. Então, são 3 pontos aí que a gente também deixa vocês conhecerem como pontos que a gente percebeu lá. Mas tem mais alguma outra coisa que vocês gostariam de falar? Eu vou fazer uma pergunta, né? Quanto à liberdade de você proclamar o evangelho, de risco, né, de perseguição, essas coisas, como funciona isso? Na parte curda, nós temos uma liberdade, assim, não vou dizer bem maior, mas maior do que na parte árabe. Todo mundo é muçulmano, mas ainda na parte curda, no norte do Iraque, os curdos, eles parecem que são mais receptivos, ou posso dizer, talvez, a nossa impressão e de muitos missionários que lá estão, muito mais receptivos. Então, há uma certa liberdade de você fazer aquela que nós fizemos na praça, por exemplo. Mas naquele evento que nós fizemos, e foi isso umas 3 ou 4 vezes que nós fizemos, na última vez a polícia paisana chegou justamente na Aline e falou, você é curda, né? Falando para ela, né, em curdo mesmo. E aí o pastor entrou na frente, já começou a amenizar, já deu um sinal para nós, a gente recolheu as coisas e fomos embora. Então, assim, há uma certa liberdade de você fazer aquilo, né? A gente fazia com um gelinho na barriga, mas, ao mesmo tempo, não se pode falar da fé abertamente, né? Eles falavam... Aí, no outro dia, às 7 horas da manhã, os açaíches, que a Polícia Federal estava na frente da nossa casa, e nos levaram lá para prestar contas do que estava acontecendo. Quem nós éramos na cidade, por que estava acontecendo aquilo. Aí nós tínhamos o documento da ONG, e o nosso amigo missionário que está também fazendo a ponte com a gente agora, ele já fala a língua. Isso, assim, deu uma credibilidade muito grande para o delegado ali, para o policial maior ali, eu não sei qual era a patente dele, mas ele estava ali para ele nos ouvir, né? Falou, poxa, você fala curdo? Ele falou, eu falo curdo, né? A gente está aqui para aprender curdo. Ele falou, bom, eu sei que vocês são cristãos, que vocês são brasileiros de lá, mas não é para falar da fé de vocês, né? Então ele falava isso para nós, né? Então ele não queria que a gente falasse, mas quando ele soube que a gente estava aprendendo o idioma e estava trabalhando nos campos de refugiados, ele falava, bom, o país dele também investe dinheiro no meu país, né? Assim, tá cuidando de problemas sociais que às vezes a gente não quer cuidar. Então eles faziam uma certa vista grossa, vamos dizer assim, a polícia, para que a gente permanecesse lá, mas eles sempre falavam para a gente, você sabe que não pode falar da sua fé aqui, né? E aí a gente falava, não, a gente sabe, mas a gente parava aí, né? Assim, 3 pontinhos, a gente sabe, mas a gente vai ter que falar, né? Assim, né? Então, a gente falava só para ele, não, a gente sabe. E então acontecia essa situação e teve uma outra situação também de polícia, mas acontece a situação também, como nós estávamos conversando aqui, que é uma situação que, se minha esposa, por exemplo, não usa, às vezes, algumas roupas adequadas em alguns locais, nós não vamos ter credibilidade para falar. Então, às vezes, nem está tanto na perseguição só do anúncio, mas também na credibilidade do missionário que chega, né? Se ele não está adequado à cultura, se ele não fala ali de alguma maneira que para ele seja relevante, eles vão desconsiderar também bastante a mensagem do missionário. Então, e há regiões mais remotas, mais assim afastadas, que o pessoal é mais muçulmano mesmo, né? Então se veste mais a caráter, né? Barbudo mesmo, aquele negócio que a gente vê mais no Netflix, né? No YouTube por aí assim. Mas o pessoal daí é mais muçulmano mesmo assim. Aí nesse lugar, obviamente, assim tem que ser com muita assim sutileza, estratégia, ou então com muita ousadia no Espírito Santo para poder falar, né? Claro que sempre com ousadia no Espírito Santo, mas quer dizer que às vezes a gente vai também abordar mesmo sendo perigoso, né? E às vezes a gente vai usar de estratégias e meios para falar. Então não é um país livre, aberto, né? O Estado não permite, é crime, né? Você se converter, né? Ou você fazer algumas coisas lá. Eles têm na identidade deles muçulmano. Então há um povo fechado. Eu pensei que fosse mais, mas não é tanto assim. Há muitos curdos ali receptivos a ouvirem realmente a mensagem, né?
E essa parte norte, ela ficou um tempo, eu não sei exatamente em que cidades, né, foi invadido, né, pelo Estado Islâmico, né, ele foi expulso pelos curdos, né, e existe um movimento separatista também no Kurdistão, né, com o Iraque, ou tentar juntar com a Turquia, né, então tem problema com a Turquia, tem problema com o Iraque, né, enfim, essa instabilidade ainda continua muito forte na região. Esse é um ponto muito interessante também, porque às vezes a perseguição também não está no nível de religião, mas está por causa de nós estarmos no Kurdistão. Há ainda uma perseguição étnica dos países em volta, né? Turquia, Iraque, Irã, Síria, né? São países que, e principalmente o Estado Islâmico, ou as milícias terroristas, que são fanáticos religiosos, né? Eles não consideram os curdos um povo realmente muçulmano. Então, eles realmente houve, né, algumas tentativas de invasão, e o que tem acontecido, e é até interessante, quando a gente coloca no Google Kurdistão, uma das primeiras imagens que aparece são mulheres vestidas, fardadas de exército, armadas, né? Porque lá, então, a gente conheceu um grupo, né? Não conhecemos pessoalmente, mas nós vimos, né? Assim, algumas fotos de mulheres, ou algumas regiões que nós passávamos que tinha barreira para passar, assim, e sempre as mulheres armadas muito também. E aí o que acontecia? Segundo a narrativa dos curdos, eles recuaram, e isso também está até em algumas reportagens da própria internet. O Estado Islâmico perdeu, ou, por outro ponto de vista, recuou diante do exército curdo feminino, porque dentro da concepção muçulmana, se um homem morre por uma mulher, se uma mulher mata aquele homem, aquele moço, por ser morto por uma mulher, pode ter sua eternidade prejudicada. Ele pode não ir para o céu com as 40 ou 70 virgens, como alguns falam. Ele pode ter um problema aí, né? Um pedágio maior para chegar onde ele acha que vai chegar. Então, eles tinham muito medo de morrerem realmente pelas mulheres, e que não eram só ali um escudo humano, mas eram mulheres realmente, até onde a gente sabe, muito capacitadas, né? E que também acabou sendo uma força de defesa ali para eles, né? Então, essa conquista de territórios, né? O Saddam Hussein, né, fazia uma campanha de arabinização no Iraque, né? Tipo, durante 30 anos de ditadura, ele tentava exterminar os curdos, né? Então, quando ele caiu, de alguma maneira, houve um espaço, né? Houve uma nova maneira de se enxergar o povo curdo dentro do Iraque. Então, tem muita gente indo para o Kurdistão iraquiano por causa dessa aceitação maior do povo iraquiano contra a favor dos curdos. Quanto na Turquia, como eu estava dizendo aqui também um pouquinho antes, entre a gente aqui, que eu fui conversar com um curdo turco, né, mais curdo, e eu fui falar algumas palavras para ele ali em curdo, e ele falou, não me identifique como curdo aqui, né, fale inglês comigo, porque aqui você pode me complicar, né, era um local público, estava dentro de um ônibus, né, então eles tinham essa situação aí de realmente esse receio, né. Mas me veio só mais um detalhe aqui para compartilhar, antes de vocês falarem alguma coisa, se eu puder, mas uma das coisas mais importantes que nós tivemos lá no Iraque foi quando nós regressávamos do Iraque para a Turquia, e nós estávamos dentro do ônibus, e ali, depois de passar por algumas experiências como essa, de calor, de cultura, né, o choque cultural, também de algumas restrições do evangelho e tudo mais, o mais importante ali era eu sentar do lado da minha esposa, com a Sol do lado, no colo. Dentro do ônibus ali era comum fumar, então tinha muita fumaça dentro do ônibus também ali. E ali eu olhei para ela e falei, e aí, amor? Né? É aqui que nós vamos plantar a igreja? É aqui que nós vamos servir a Cristo, né? Amar esse povo, né? E ela olhou para mim, né? Porque era a pergunta chave, né? Se a resposta fosse ainda não, né? Ou não é aqui, a gente tinha que voltar e começar tudo de novo, até que o Senhor falasse com nós dois, né? Então, ela olhou para mim e falou, olha, é aqui, é esse povo que a gente vai amar, é aqui que a gente vai plantar igrejas, né? É aqui que a gente vai cuidar da nossa filha, né? Que a Sol vai estudar. Então, nós estamos indo muito felizes. Nós estamos, assim, indo contente. Nós estamos indo dia 25 de janeiro, já estamos com a passagem comprada, né? Estávamos para ir dia 21 de abril,
e aí aprove a Deus permitir essa pandemia, né, em toda a terra aí, e aí agora nós estamos indo dia 25 de janeiro, e estamos indo muito felizes, né? Algumas partes da nossa família entendem, né, que são cristãs, né? Então meu pai, minha mãe compreende, né? Tá todo o apoio, mas alguns tios, avós, né, tem uma certa dificuldade, né? Eles falam, mas por que, né, Iraque? Por que vocês vão para lá, né? E a nossa resposta não pode ser outra, a não ser assim, olha, nós que cremos nas Escrituras, na Bíblia, entendemos que Deus nunca pediu uma tarefa para a gente. Nós não estamos indo dar uma tarefa para Deus. Nós estamos indo dar a nossa vida, né? Deus pediu nada menos, nada mais do que a nossa vida. E às vezes a gente, né, confunde, né, um pouco de trabalho. O trabalho supre um pouco na nossa vida, a gente acaba esquecendo que é muito mais que isso, né? Ele quer a nossa vida, nossos filhos, nosso tempo, nossos recursos, né? Ele quer tudo nosso, né? Então, assim como vocês que ficam em missão, nós vamos em missão com a mesma alegria também. E para ser bíblico, por isso estamos aqui, né? Para que vamos juntos, né? Para que o missionário não vá, mas seja enviado pela igreja, né? Seja parte da igreja de Cristo, né? Aí que batalha, que luta, né? Para que esse evangelho seja expandido. Amém. Pessoal, aproveita aí que está acabando o tempo. Eu gostaria de ser amigo de vocês também. Amigo mesmo, verdade, sim. Conhecer o ministério de vocês, a vida de vocês, a gente poder relatar um ao outro. Então, vou deixar meu contato livre com o pastor Joseph também, para que vocês tenham liberdade de pegar. A gente manda um relatório por mês de todos os passos que nós estamos dando. Então, o Joseph já recebeu um nosso de novembro, nós já estamos fazendo aqui o de dezembro, né? Agora, você tem que tirar uma foto, né, mano, desse momento aqui. Não vai esquecer, né? Registrar esse momento aqui com vocês. E todos os passos que nós temos dado, nós temos a Aline, justamente por causa daquilo que ela tem caminhado, tem registrado, a gente então faz algo bem tranquilo, né? Tira de assinha para pegar a gente dali para cá, para a gente sair. Aí todo mundo aí... vê se... tá. Um print na tela também é uma boa. Pode ser, verdade. Então, faz o seguinte. Isso, faz você que você vai saber. Eu não vou saber. Só, vem aqui, aparece aqui. Tá todo mundo aí? Isso. Deixa eu afastar um pouquinho. Pronto. Tirou. Mais uma vez. Mais uma. Sorria, filha. Isso, assim. Shift comando 4. Calma aí. Esse momento já tem que entrar no nosso relatório de dezembro. Aí, agora vai. Sorriso. Joia. Maravilha. Bom, deixa eu apresentar então o pessoal, né? Que é o casal Ronaldo, Elaine, né? Pastor Arthur. Pastor Arthur, na verdade, é primo do pastor Daniel Yoshimoto. Puxa, que legal. É parecido. Irmão Jorge, ele é da Emel, né? Também lá do Dembura está colaborando com a gente. Pastor Cássio, né? Pastor Cássio. E o pastor Alex Fajardo. Ele é colombiano. Uau, que legal. Você pode conversar em espanhol com ele. Nós estivemos aqui em São Paulo, na igreja em São Geraldo, uma igreja que está sendo plantada para os estrangeiros que estão chegando, latinos, né? Então, fizemos parte num culto no domingo agora, só com latinos, bolivianos, venezuelanos, né? Peruanos. Não tinha nenhum colombiano. Mas, assim, foi um momento bem marcante, assim, para a gente também, um momento de participar junto com eles, conhecer o projeto de um outro amigo nosso, missionário, que está aqui em São Paulo, né, fazendo esse projeto com estrangeiros aí, assim, também.
Que muito prazer bom. conhecer o Alex. Igualmente. Legal. A todos, né? O Cássio, Jorge, também o Arthur, o Ronaldo, sua esposa também. Tem várias pessoas que não queriam participar conosco, né? E não puderam, e então pediram para gravar. Então estamos gravando também. Maravilha. Só um detalhe, lá no Kurdistão também é uma coisa interessante. Lá a moeda local é o Hazar Dinar. E o Hazar Dinar, ele é congelado no dólar, assim, a 1,20. Então, eles pagam 1,20 por $1 normalmente. Assim, agora mesmo nessa oscilação, né, não mudou. E por isso, o projeto lá nessa região também, ele fica um projeto realmente muito desafiador para nós também. E porque ele tem, né, e o dólar no momento do jeito que está, quando nós começamos a calcular o projeto, ainda havia uma margem de 3 e pouco, né? E agora está o quíntuplo, né, já, né, da nossa moeda. Então, mas é legal saber que só vai acontecer se Deus realmente fizer, né? Eu gosto de lembrar daquela passagem de Elias, pastor, que em vez de ele jogar talvez palha, né, ou algumas pequenas coisas que ajudassem a pegar o fogo ali, né, naquele disputa com os profetas de Baal, ele joga água ali. Ele joga água ali para dificultar um pouco a coisa, para que, se for de Deus, ele vai fazer, né? Então, esses desafios, depois de convencer o coração, meu coração, da minha esposa e da minha filha, eu falei, agora estou tranquilo. Opa, a Aline quer fazer uma foto aqui especial. Então, a gente está bem desafiados, mas ao mesmo tempo bem confiantes também nesse desafio que enfrentaremos também, até nesse nível também econômico. Por isso também peço aos irmãos para orarem por nós, para que a gente realmente possa desempenhar um projeto a longo prazo, né, plantando igrejas realmente que dê continuidade lá, né, no Iraque. Amém. 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 O pessoal quer aproveitar e fazer alguma pergunta? Joseph, você está pensando em ir para Iraque? Parece turco mesmo, com esse... Eu pareço turco. Mas olha, nossa casa vai estar aberta lá, viu? Vai estar aberta para vocês poderem ir ou levar às vezes um grupo da igreja, né? Alguns líderes. Realmente vai ser muito legal poder ter esse contato. Nós vamos ter esse contato pelo WhatsApp, né? Ou pela internet, pelo e-mail. E a gente então pode marcar algumas coisas nesse sentido também, para darmos continuidade a essa caminhada juntos em Cristo. Irmão Alex, se o senhor for junto, vamos lá, irmão. Hã? Boa, pastor. Eu vou se você for. Boa. Olha que ir para missões é uma delícia, viu? Aprender língua curdo é mais uma língua, né? Fala, Ronaldo, o que você quer perguntar aí? Perguntar, né? Porque assim, para mim é muito fácil falar de Cristo, né? Porque a gente está no conforto de casa, falando para os nossos familiares. Então é muito fácil, né? E eu não tenho essa visão de estar falando de Cristo para uma outra cultura, uma outra etnia. Eu vejo isso como uma grande dificuldade, né, para mim. Até mesmo falar para gente que eu não conheço, né? Eu tenho um pequeno comércio, vem gente de fora e eu tenho essa dificuldade, esse receio, né? Então eu fico muito numa linha defensiva. Eu queria saber assim para você, como é falar de Cristo sabendo que é um povo que não é
embora você falou que tem bastante gente aí que é receptivo, mas eles não são tão abertos, né? A perseguição, uma cultura totalmente diferente. Aqui a gente está fazendo joia, mas eu não sei se isso aí pode ser uma ofensa para lá, né? Você me mostrou a foto com o rapaz te dando 4 beijinhos, para mim, eu ia ficar assim meio, né? Ronaldo, você tem que acostumar a levar beijo de homem, rapaz. Agora, esse negócio de falar de Jesus, na fila do McDonald's, ontem, eu não sei como que eu consigo. Não sei. Amém, Ronaldo. Não sei como consigo. Eu dou realmente toda a glória ao Senhor que capacita aqueles que Ele chama, né? E realmente é um desafio para nós, mas parece que da onde Ele me tirou, sabe assim, Ele me faz lembrar da onde Ele me tirou, né? Eu não fui tão detalhista naquela parte qual Ele nos resgatou, né? Naquele charco de lodo, de pecado, mas nós imergimos de uma maneira muito perdida em tudo isso. E então, assim, hoje, né, Cristo passa a ter uma conotação, né, de Senhor e de dono, que a gente acaba sendo inspirado realmente a falar mais. Não que os demais não tenham isso, mas isso na nossa vida aqui, né, no pessoal, de lembrar de onde eu estava, né? E então Ele capacitando, trazendo algumas coisas à nossa mente, à nossa memória, que nos inspira, né? Então, muitas vezes também alguns paradigmas, eles estão na nossa própria cabeça também. Eu estava em São Paulo aqui também, fui falar com um roqueiro, um cara de preto, assim, tudo assim, com um cara tomando uma cerveja, e eu senti no meu coração íntimo, fala de Jesus para ele, né? Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar de Jesus para esse cara? Ele vai me xingar, ele vai falar um monte de coisa para mim, né? E na hora que eu cheguei lá, assim, na verdade eu passei reto, eu não tive coragem de falar no primeiro momento. Aí depois que eu voltei, assim, e falei, olha, eu preciso falar para você, só deixar aqui um folheto, falar para você que Jesus te ama, cara, e tem uma palavra aqui para você nesse dia. E eu, especulando um monte de coisa, aquele cara me abraçou e falou, obrigado e tal, né? Ficou todo, assim, feliz. Então, às vezes a gente que também tem algumas coisas, né, com o povo daqui ou com o povo de lá, e nós não estamos falando de uma verdade apenas, assim, de uma verdade, né, mas nós estamos falando da única verdade. Então, as pessoas podem até se defender de alguma maneira, mas a alma delas a gente consegue ver, parece que está clamando por dentro. Então, Deus vai dando uma ousadia, né, para cada um de nós, aos poucos, e a gente vai vivenciando isso. Então, não tenho muito uma resposta concreta, mas essa experiência de dizer que a glória é dele, mas ele tem realmente nos trazido ousadia e inspiração, né? As pessoas com quem nós buscamos andar e estar, né? Então, pessoas que nos inspiram, como eu falei para o pastor aquele dia, né, lá no Iraque, falei, mas pastor, tem muçulmano lá no fundo com a barriga gelada. Hoje eles vão ouvir a palavra, Tiago, né? Então, essas coisas vão trazendo essa ousadia, né? Essa empolgação, e daí de estar disposto, né, também a passar vergonha, a ser, né, na minha família eu sou o Zé Glorinha, né, ou nos natais eu sempre peço uma palavra e todo mundo vem, né, ei, lá vem o pastor pedindo oferta aí também, né, e tal. Então, sempre a gente vai passar por algumas coisas, né, essas, né, quem sou eu para falar alguma coisa para vocês, mas eu estou falando aqui na minha experiência, né, e aí essas ousadias aqui, que Cristo vai então nos enchendo cada vez mais, né, e coragem que vem da parte dele para que a gente fale. Então, mas obrigado pela oportunidade de compartilhar isso também, e certamente não é uma dificuldade só sua, é nossa também. A gente também treme na base. Eu passo direto para deixo de falar, né? A gente deveria ter falado mais, eu deveria ter, mas o Senhor, de alguma maneira, ele acaba fazendo, mesmo nessa nossa fraqueza, ele continua ainda expressando a sua graça e amor, entendendo a gente, mas ao mesmo tempo também usando esses momentos como esse para, vamos lá, né? Conto mais com vocês, né? Também. Amém. Então,
Queria ouvir a Aline falando um pouquinho. Você pode? Fala, Uma mulher aí, Olha, a visão dela. eu não sou muito de falar, Vem aqui. mas... eu não vou parecer, eu tenho muito vergonha. Eu não sou muito de falar, Thiago, sabe? Eu vou falar uma coisa aqui, antes da Aline, então, falar se ela quiser, acho que ela vai até gostar. Eu tinha muita dificuldade de minha esposa não querer falar, sabe? Muita mesmo. Eu orava para Deus mudar isso, sabe assim? Deus, muda isso na minha esposa, eu quero que ela fale, né? E, assim, eu sei que é muito gentil da parte do Joseph aqui chamar ela também, mas aí, quando a gente chegou lá, assim, eu percebi o quanto ela tinha um perfil também adequado com a cultura local, da mulher não falar muito ali, principalmente nas reuniões, ela falar mais com algumas mulheres, né? E aí, de novo, eu tive que ficar quieto quanto ao que eu queria que minha esposa fosse, né? Eu queria que ela fosse médica ou enfermeira para ir lá para o campo, né? E ela fez fotografia, e aí Deus aprovou aquilo no projeto, né? Depois ela tinha esse perfil, e ela se sente constrangida. Só do Joseph falar aqui, né? Ela falou, não quero nem aparecer, já tá suando frio aqui do lado. E a gente, então... Tô no louvor das mulheres de lá. Acabou de falar que as mulheres não falam hoje. Então, o que eu vi das mulheres lá é porque, assim, eu não tive muito contato. Eu não tive muito contato com as mulheres por conta que a Sol era pequena, era bem pequenininha, então a gente quase nem saía da casa. Então, eu não cheguei a usar roupa nenhuma deles. Assim, se tivesse que usar, obviamente a gente ia usar. Mas eu não cheguei a sair então eu não tive contato com elas. Mas o pouco que eu vi, assim, que eles nos levaram no shopping para dar uma volta lá, né, os missionários que já estão lá, é que tem mudado, assim, a gente vê, assim, a mãe e a filha no shopping, por exemplo, a mãe usando o véu e a filha já não, por exemplo. Então, a globalização, né? Já tem mudado, assim, alguma coisa. Mas eu não participei muito, assim, um pouco que eu fiquei lá também. A Aline não tinha algumas roupas adequadas para estar em alguns locais, a roupa deles né? ainda não tenho. E aí, assim, o pastor não queria levar ela para alguns locais, ou para não ser assediada, ou para a gente não perder a credibilidade da nossa apresentação, né? Para proteção também, a Sol. E aí, assim, ela não foi para todos os lugares que eu fui mais, assim, fechados, assim mesmo, né? Mas o evangelismo, por exemplo, todas as fotos que vocês viram, ela sempre era a Aline que estava fazendo, né? Ela fala também da impressão que ela ficou dentro do banheiro lá também, lá na casa lá. Não é bem isso, ela participou, mas ela participou de maneira um pouco mais restrita do que eu, assim, né? Eu, por muitas vezes ali, queria cumprimentar algumas irmãs, né, cristãs mesmo ali, né, às vezes estendia a mão, né, ela ficava olhando para minha mão, eu puxava a mão de volta, né, lembrava que lá nem se toca, né, na mulher, né, do outro, né, assim, é algo extremamente respeitador, então são essas as dificuldades, né, mas eu acho que também a Aline, ela tem essa dificuldade de aparecer aqui, mas eu também quero deixar registrado que na nossa vizinhança ali, né, ela que entrou na casa de todo mundo lá, né, onde a gente mora, ela entra na casa das senhoras com a Sol, das pessoas, ela é uma evangelista sem falar que é evangelista, né, ela entra na casa das pessoas, ela tem amizade, fala quem nós somos, né, fala o que nós cremos, né, então às vezes ela prepara todo um ambiente para que eu chegue lá depois e pregue tranquilo, né, e daí já está todo mundo mais ou menos crente, eu só chego lá e prego a palavra lá, né. Mas ela já está lá, já fazendo amizade, tornando o ambiente acessível. E lá no próprio Iraque, por causa disso, eu não vou ter muito acesso à fala com as mulheres diretamente, né? Então, ela quem vai realmente ter mais esse contato, discipulado, desde que não seja no microfone ou gravado, né, mano? Sim. O resto, ela assume, tranquilo. Amém. Bom, pessoal, então a gente agradecemos, né, essa família maravilhosa, que foi um presente de Deus para nós, né, e nós como membros da Conexão, né, quero lembrar que Conexão, né, foi um trabalho começado pelo Daniel Yoshimoto aqui, né, e nós
continuamos aqui, né? Então, que Deus possa estar abençoando, né? E nós vamos lembrar desse casal em oração, então. Amém. Né? E nunca pensei, né, que nós pudéssemos ter um missionário que vai para Iraque, né? Estamos aí conosco, né? Então, pessoal, vamos lembrar dele, né? Colocar o nome dele na geladeira. Amém. E nós queremos estar orando por eles aí, né? E quem sabe eu e o pastor Alex, nós vamos lá, né, pastor? Yes! O pastor Alex leva jeito ali, ó. Seria bom. O pessoal vai pensar que é mesmo. Vou precisar de um chapeuzinho também. Ah, sim. Pastor, estou passando o senhor aqui. Maravilha. Convidar, Josi, convidar a Sol para poder cantar com as crianças da igreja. É mesmo, né? Ela podia participar, é tudo pela internet, né? Ter ela constantemente ajudando, participando, seria maravilhoso. Uhum. Depois mostra um dos vídeos para Tá bom. a Sol. Se ela quiser até participar, a gente já faz até uma outra edição, ela já canta junto. Crianças, né? Puxa, que legal, pastor É Carlos. maravilhoso, maravilhoso. Que legal. Sabe que nessa pandemia, eu e a Sol, nós criamos também um meio de evangelizar, né, Sol? Através de 2 palhaços, né? Eu criei o Carambola e ela a Mexerica. E a gente, então, fez até alguns vídeos no Zoom, assim, também. Participamos do Conectadinhos, que é da Imel lá também, do pastor Daniel Yoshimoto. E seria uma alegria conhecer o trabalho também de vocês e quem sabe até então ter uma participação também da Sol, né? Seria uma alegria imensa mesmo. Eu vou postar o link dele para o pastor Cássio, né? Você passa lá para ele, né? Isso. Né? Muito bom. Vamos encerrar com oração, né? Acho que vou pedir para o pastor Alex. Você faz oração, pastor? Ok, vamos a orar. Señor, muito obrigado pelo privilégio de conhecer um novo amigo, alguém que fica no coração de nós como igreja, como conexão, como aliança internacional. E oramos pelo seu ministério, pela sua família, pela sua própria vida, Senhor. Obrigado por toda a inspiração que nos deixou, o desafio, a confiança em Deus, a facilidade. Parece tão simples pregar de Cristo, pregar a Cristo para outras pessoas. Parece tão simples quando escutamos o testemunho deles. Senhor, que a tua graça, a tua presença continue no meio deste lar, desta família, e que o poder do Senhor continue cuidando, continue dando a provisão, continue dando a sabedoria, a alegria de servir, e os frutos, Senhor. Finalmente, tudo o que nós fazemos, o que os missionários fazem, é para a glória do Senhor. E quando vemos os frutos, sem dúvida que nosso coração fica feliz e agradecido com o Senhor. Pai, que eles possam ver mais frutos no seu ministério, no seu trabalho, frutos de pessoas que conhecem ao Senhor, que por primeira vez escutam a mensagem de salvação, as boas novas de Jesus Cristo, e também frutos de inspirar a outros cristãos, a outros pastores, para fazer a obra do Senhor. Pai, que o Senhor continue cuidando deles, abençoando suas vidas, que o nome do Senhor seja pregado e que o Espírito Santo de Deus enche sua vida. Encha, Senhor, as palavras, as estratégias de trabalho, cada lar que se abre, cada novo contato que surge, que o Senhor seja no meio de tudo. Pai, que suas vidas sejam cheias de teu amor, de teus cuidados. Que nós como igreja, Senhor, tenhamos em nossas orações esta família bonita.
E que todos juntos continuemos fazendo aquilo que o Senhor nos convida para fazer. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de servirmos. Obrigado pelo privilégio de ser teus filhos e de servir conforme o Senhor dispõe. Estamos nas tuas mãos e oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigado. Então, vou encerrar nossa reunião por aqui. Tchau. Deus possa abençoar. Amém. Deus abençoe, foi um prazer conhecê-lo. Abençoe. Deus abençoe. Uau, Deus abençoe a vocês. Prazer. Agradecemos a Deus. Deus abençoe. Salam malé. Tchau. Hafiz. Hafiz. Deus abençoe em curdo. Fala. Hafiz. De novo. Ah, Isso. que bonito. Amém. Amém, amém. Nossa, tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. Tchau.